sobre medo, insegurança, sobre essa emoção que muitas vezes atrapalha muitas pessoas. Que bom, que legal. Então, eu acho assim que o tema que eu escolhi para falar hoje, né, como superar medos e inseguranças para a gente realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre medo é o que é o medo, né? E por que ele aparece, qual é a função dele na nossa vida. Biologicamente, todas as nossas emoções ela tem uma função biológica. Então, se você for parar para pensar e eu te perguntasse assim, o medo é bom ou ruim? E eu posso te falar hoje com a experiência de mais de 10 anos que trabalho com isso, eu posso lhe dizer que o medo é bom, o medo é muito bom. E é graças ao medo que hoje você está assistindo essa live, por exemplo. É graças ao medo que hoje você construiu a sua família, é graças ao medo que hoje você faz o que você faz. Ou seja, o medo, ele é uma oportunidade de aprendizados na sua vida. O medo, ele perpetua a nossa vida. Quando você olha para a rua e tem muitos carros passando lá, e você não atravessa aquela rua de maneira desordenada, de maneira desorganizada, de maneira apressada, por causa do quê? Do medo. Esse medo, ele está te impedindo de você morrer. Esse medo está te impedindo de você preservar a sua vida. Imagine você em cima de um prédio de 50 andares e você não pula de lá porque você tem medo de morrer. Então esse medo é um medo positivo. É esse medo que faz você ir mais além, que você ir mais em busca do que você quer. Esse é o medo bom. Esse é o medo que faz você ser melhor a cada dia. Quando você vai apresentar a tua monografia, por exemplo, e você tem aquele medo, o que é que você vai fazer? Você vai estudar mais, você vai se preparar mais. Quando você vai entregar um relatório, por exemplo, para o teu superior, para o teu diretor, para um acionista, e quando você sente aquele medo, o que é que você tem que fazer? Você tem que preparar. Ou seja, o medo, ele é teu amigo, ele é teu colega. Quando é que o medo não é bom? Quando ele te paralisa. Quando ele faz você não apresentar a sua monografia. Quando ele faz você, de repente, não dar a sua opinião no momento que você tem que dar, porque você tem medo de se expor. Eu vejo pessoas ao longo desse tempo todo que eu venho trabalhando, pessoas que têm medo de errar, gente. Olha que coisa maluca. As pessoas têm medo de errar. Como assim você tem medo de errar? Para pensar. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que estão ao teu redor, que você conhece, que são mais bem-sucedidas, são as pessoas que mais erraram no mundo inteiro, gente. Pessoas de sucesso são pessoas que erraram. Sabe quem é que não erra? É quem não tem sucesso. Eu vou repetir. Sabe quem não erra? É quem não tem sucesso. Só perde pênalti quem bate. E as pessoas têm medo de fazer isso. As pessoas têm medo de tomar uma decisão. As pessoas têm medo de ousar um pouco mais, de investir no negócio delas. O problema, gente, não é você ter medo. O problema é você ter a ausência de medo. Isso sim é perigoso. Às vezes, as pessoas chegam lá no meu escritório, né? Para quem não sabe, eu tenho uma outra empresa de desenvolvimento de aplicativos. E aí, às vezes, chegam empresários que têm grandes dinheiros e dizem assim, não, Roberto, eu quero fazer uma startup, eu quero desenvolver uma nova empresa e eu boto quanto for de dinheiro e a gente vai desenvolver essa empresa. E eu, não, vem cá, primeiro a gente tem que planejar, fazer um estudo, ver isso, ver aquilo. Não, eu quero ir mais rápido, basta a gente botar dinheiro. Eu disse, vem cá, tu não tá com medo de quebrar? Tu não tá com medo de não dar certo isso aqui? O cara chega muitas vezes e diz, não, tenho medo disso não, bora, eu sou corajoso. Eu disse, vai quebrar. Vai quebrar, porque se você não tem medo, a ausência de medo na tua vida, ela não é salutar. Todos os animais, do réptil para cima, eles têm medo. Porque isso é uma emoção primária do ser humano. Então, medo, vamos contextualizar o medo, onde o medo é o seu amigo. Quando é que ele não é o seu amigo? Quando ele te paralisa, quando ele te impede de fazer algo, quando ele simplesmente chega até você e faz com que você fique estagnado. Pessoas que não conseguem ir para um casamento porque acham que não estão preparadas.
Pessoas que não conseguem ter uma harmonia com as pessoas ao redor dela porque tem medo de se expor. Não, se eu falar é porque vão me julgar. Vai que eu erre. Ou seja, pessoas que passam uma vida inteira paralisadas por conta do medo. E a insegurança? O que é a insegurança? Insegurança e medo são as mesmas coisas? Depende. A insegurança, quando a gente fala da insegurança, nós estamos falando de uma dúvida. Ou seja, quando você, por exemplo, não apresenta o seu relatório porque você está inseguro, você está em dúvida. O que é em dúvida? Ou seja, você está em dúvida da sua capacidade nesse caso. Você está em dúvida se você consegue ou não dar conta daquilo que você tem. E eu vou te falar, a insegurança, ela é uma expressão do medo. Ou seja, existe N formas do medo se expor. E uma das formas é a insegurança. Então, às vezes as pessoas no DL, algumas pessoas convidam essas pessoas para fazer o treinamento, aí elas dizem assim, olha, não, eu tenho medo. Ou seja, eu estou insegura de chegar lá e não estar preparada para o treinamento. Mas espera aí, você não precisa estar preparada para o treinamento, é o treinamento que te prepara. Ou seja, muitas vezes a pessoa, no fundo, ela não está insegura para o treinamento, ela está insegura para a mudança. Ou seja, se você tem medo de mudar, se você tem a insegurança de mudança, é porque talvez você não esteja preparada suficientemente para aquilo. Para pensar. Lembra qual a primeira vez que tu foi, por exemplo, andar de bicicleta? Você ficou provavelmente com medo. Teve que colocar as duas rodinhas, teve que sentar, teve que alguém estar do teu lado. Por quê? Porque você estava com medo. E por que você estava com medo? Por que você estava inseguro? Porque você não estava preparado. E aí o que aconteceu? Você treinou. Você foi treinando, e aí o que aconteceu? Depois de um tempo, aquela insegurança, de repente de você estar em cima daquela bicicleta, passou. E agora você já não precisa mais de rodinhas, você já não precisa mais de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que esteja ao seu lado, você agora está seguro. Ou seja, escuta o que eu vou te falar agora, você se torna aquilo que você faz. No momento que você praticou aquele treino de andar de bicicleta, agora você sabe andar de bicicleta. Você é um piloto de bicicleta, digamos assim. Talvez você não esteja preparado para andar de moto ainda, mas de bicicleta você já anda. E aí muitas vezes acontece isso com as pessoas. As pessoas elas se preparam para andar de bicicleta, aí elas querem andar de moto. Aí quando chega na moto, elas já querem andar numa moto de 1000 cilindradas. Entendeu? Mas ela só está preparada naquele momento para andar de bicicleta. Isso não quer dizer, gente, que depois ela não possa se preparar para andar de moto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas incutem na cabeça delas crenças de incapacidades por conta de falta de preparo. Ou seja, no fundo, as pessoas, elas não se acham capazes porque elas estão inseguras. E uma insegurança, ela não está ligada a uma excelência, ela está ligada somente a uma falta de preparo. Significa dizer o quê? A partir do momento que você se prepara, aquela insegurança vai embora. E no momento que aquela insegurança vai embora, você passa a se sentir capaz, você passa a se sentir apto. Então, toda vez que você se sentir inseguro, é o sentimento te convidando para aprender. Você chegou até aqui, você chegou até onde você chegou. Você chegou até onde você chegou com todas as tuas competências, com tudo que tu sabe. Agora tu quer ir para outro nível, tu quer ir para outro lugar, tu quer buscar mais. Sabe o que é que tu vai precisar? Tu vai precisar aprender. Tu vai precisar aprender competências que tu não tem. Tu vai precisar aprender habilidades que tu ainda não adquiriu, competências que ficaram pelo meio do caminho, coisas que você precisa adquirir para que você jogue agora a Série A.
Você saiu da Série C, foi para a Série B e agora você quer jogar a Série A, mas você ainda não está preparado para isso. E isso não quer dizer que você não seja capaz. Isso quer dizer que você não seja uma pessoa medíocre. Não, apenas está faltando o quê? Treino. Apenas está faltando o quê? Habilidades novas para você ir em busca. A partir do momento que você toma consciência que a única coisa que você precisa é aprender, é ir mais além, o que é que você vai fazer? Você vai buscar esse caminho. E aí você vai parar de ficar criando histórias na sua cabeça. A maioria das pessoas que eu converso e que elas se sentem inseguras são pessoas altamente competentes. Sabe por quê? Porque elas se sentem tão inseguras que elas estudam tanto, elas se preparam tanto, mas elas não agem. Por quê? Porque elas estão presas dentro da insegurança delas. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer parar com essa insegurança, duas coisas você vai precisar. Primeiro, você vai precisar se preparar. Você vai precisar aprender. Se você quer subir de nível lá na sua empresa, você vai precisar aprender as competências que aquele cargo exige. Vai se preparar. E muitas vezes esse aprendizado ele está vindo embutido em quê? Em você fazer novos treinamentos, em você fazer um curso, em você conversar com pessoas que já trilharam aquele caminho. Para quê? Para que depois que você esteja preparado, você chegue e pleiteie aquilo que você quer chegar. E o segundo ponto é agir. Tem pessoas que vivem imersas no conhecimento delas, pessoas altamente competentes, mas não têm coragem. Elas não têm coragem de ir buscar aquilo que elas querem. Por quê? Porque elas se sentem incapazes. E deixa eu te falar uma coisa. Crença de incapacidade, no fundo, ela é uma ilusão. Por quê? A nossa mente, eu já falei isso em outras lives e falo isso algumas vezes no treinamento. O que é que acontece? A nossa mente, ela acredita naquilo que você conta para ela, certo? O nosso inconsciente, ele tem essa capacidade. Se você começa a repetir para você mesmo que você não pode, que você não é capaz, que não vai dar certo, você passa a criar uma visão de futuro. Essa visão de futuro que você cria é uma visão ruim. E para pensar, quem em sã consciência quer viver algo ruim na vida? Ninguém. Então você se paralisa. O teu inconsciente pega e diz assim, opa, peraí, quer dizer que lá no futuro nós vamos viver isso? Então faz o seguinte, ó, não vai se expor não, não vai dar tua opinião não, não vai se preparar não, não vai mudar não, tu vai mudar para quê? A gente não sabe o que nós vamos encontrar lá na frente. E aí você começa, nesse momento, a entrar num ciclo vicioso, que é o quê? Num ciclo de procrastinação, que é uma forma de você fugir da mudança, num ciclo onde você vai entrar numa baixa autoestima, ou seja, você cria uma história para você, acredita nessa história, que não necessariamente no mundo real ela é verdade, só dentro da sua cabeça, e é isso que importa no final das contas, e você passa a ciclar nisso. Você passa a repetir palavras negativas, você passa a acreditar num futuro não tão bom, você passa a não agir, e aí você vai reforçando essa crença. Crença de merecimento, ou seja, eu não mereço esse resultado, eu não mereço ganhar X, isso é só para fulano, isso é só para Beltrano. Deixa eu falar um negócio para vocês. Há cerca de 10 anos atrás, quando eu fiz o meu DL pela primeira vez, e eu falo pela primeira vez, falo como treinando, né? Porque hoje eu refaço, digamos assim, como head trainer. A minha maior ferida que eu encontrei foi o medo. Sabia disso? Eu tinha medo, gente. Eu trabalhava numa consultoria e eu tinha medo de largar aquela consultoria, trabalhar nas minhas lojas na época e não dar certo. E o meu medo me paralisava naquele momento. Então o que é que acontecia? Eu era uma pessoa infeliz, porque eu nem gostava de trabalhar com consultoria naquele momento. E nem minhas lojas, que era o que naquele momento me fazia feliz, estavam andando. Então, na realidade, no final das contas, eu não fazia nenhuma coisa nem outra. Ou seja, as minhas lojas não davam lucro, as minhas lojas empatava, ou seja, tudo que eu vendia de lucro eu pagava conta, pagava fornecedor, e lá na consultoria eu era infeliz. Então eu tinha uma vida altamente infeliz. Quando eu entrei dentro do DL, eu passei a entender melhor o quê? Que a minha maior ferida era o medo.
que eu precisava ressignificar aquele medo. E o que é ressignificar? Interpretar o medo de uma forma diferente. E a partir do momento que eu interpretei o medo da forma diferente, eu pude fazer um planejamento de transição de carreira. Naquela altura eu já entendia sobre muitas ferramentas. E eu não larguei tudo de uma vez. E não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou te convidando é para que você interprete o medo de uma forma diferenciada. O medo, ele te convida para um planejamento maior. Ele te convida para um preparo melhor. E isso aconteceu comigo. Eu estou te falando de algo que eu vivi, que a minha vida teve isso. E hoje as pessoas chegam e dizem: ah, Roberto, tu tá aí, então é fácil tu falar. Mas peraí, não foi um guindaste que me abduziu e colocou aqui onde eu tô, não. Eu cheguei aonde eu cheguei, entendeu? Trabalhando com muito esforço, com muita dedicação e com muito planejamento, e entendendo as emoções que acontecem dentro de mim. Ou seja, todas as emoções que eu sinto hoje, eu me questiono qual é o objetivo dessa emoção, porque eu já aprendi através da PNL, da neurociência, que toda emoção tem uma função biológica. Ninguém fica triste do nada, ninguém fica com raiva do nada. Ninguém fica com medo do nada. Tipo, hoje, essa maquininha aqui é uma maquininha top de linha. O nosso cérebro é o que existe de mais moderno no mundo. E você acha que algo tão moderno quanto o nosso cérebro, ele ia criar algo sem função alguma? Tipo, fica com medo aí só para ficar. Fica triste aí só para ficar, depois passa. Você acha que algo tão potente, ele ia criar isso do nada? Não, gente. Existe uma função por trás. Uma função biológica. E essa função biológica, ela está intimamente ligada com aquilo que você precisa evoluir. Então você precisa entender melhor como que essas crenças funcionam dentro de você. Essas programações estão aí, muitas vezes, te atrapalhando e você é refém delas. Esse é o grande problema das pessoas. As pessoas, elas estão refém delas mesmas e elas estão fechadas para o novo. As pessoas não querem aprender mais. As pessoas, elas querem um passo a passo. Hoje nunca se viu tantos vídeos aqui nessa telinha de pessoas dizendo assim, ó, vem comigo que eu vou lhe ensinar um passo a passo de como você sair daqui e chegar até ali. E aí o que acontece? Esse passo a passo talvez funcione com 1, com 2, com 3, com 4, mas não funciona com 100% das pessoas. Talvez não funcione com você, porque você é um ser único. Ou seja, as suas interpretações, as suas crenças, elas foram formadas de maneira única. Ou seja, você tem uma forma de pensar, você tem um modelo mental, e esse modelo mental, ele vai desenvolvendo os teus comportamentos, e esses comportamentos desenvolvidos vai gerar as tuas ações, e as tuas ações vai gerar os teus resultados. E os teus resultados, eles são no fundo, proveniente do teu modelo mental, de como você enxerga a vida. Tem pessoas que passam por situações semelhantes e uma enxerga aquilo como uma oportunidade e outras enxergam aquilo como algo ruim, algo que não serve, algo que não dá. Então, você tem que aprender a entender isso. E aí, de repente, você pode dizer assim, mas Roberto, realmente eu sou muito preparado, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu estudo cerca de tantas horas por dia e eu posso dizer que lá no meu íntimo eu acredito muito que eu sou uma pessoa competente. Mas sabe, Roberto, na hora que eu vou fazer, cara, me trava. Eu não sei te explicar o que é. Eu não sei, cara. Na hora que eu vou falar lá com o meu chefe, eu gaguejo. Eu estou o mais preparado da equipe, mas na hora que eu vou falar com ele, eu gaguejo. Na hora que eu vou apresentar algum trabalho, eu paraliso. Na hora que eu vou vender, eu não sei as palavras para falar. Eu conheço tudo do produto, mas tem alguma coisa que me impede e eu não sei o que é. Se você é esse tipo de pessoa, se você se passa ou passou por isso e você ainda não fez o DL, por exemplo, eu te convido para estar com a gente. Porque você é o tipo do perfil que merece estar com a gente dentro de um treinamento. Porque o que é o DL? Nada mais é do que você passar um final de semana inteiro focado, determinado em fazer uma reprogramação de determinadas crenças.
O que está acontecendo com você é que você está projetando para o futuro algo que aconteceu no teu passado. Ou seja, e nada está te falando que o teu futuro tem que ser igual ao teu passado. Você precisa romper. Todas as pessoas que você conhece que tem sucesso, todas as pessoas que talvez você reconheça que realmente tem algo que para você é algo que é um grande feito, todas essas pessoas romperam em algum momento na vida. E o que é romper? Nada mais é do que elas dizerem para elas mesmas: eu não aceito mais isso. Eu não quero mais do mesmo. Eu vou mudar. E no momento que elas decidem mudar, elas mudam comportamentos, atitudes. E o DL, ele vai te ajudar de maneira rápida a você reprogramar essas crenças que estão aí, para que você enxergue o mundo e as tuas emoções de uma maneira melhor. E através dessa nova visão de mundo, você consiga mudar os teus comportamentos. E através da mudança desses teus comportamentos, vocês conseguem mudar os teus resultados. Todo dia eu recebo depoimentos de pessoas no meu direct de que mudaram resultados, comportamentos, visões porque fizeram o treinamento. Pessoas que algumas delas eu posso reconhecer nessa live, que estão nessa live agora, que mudaram os comportamentos e os resultados delas. E porque você também pode fazer isso. Lembre-se, você muda as coisas intervindo. Ou seja, você se torna aquilo que você faz. No momento que eu piloto um avião durante 2.000 horas, 3.000 horas, eu me torno um piloto de avião. Agora, se eu quiser me tornar um piloto de caça, eu tenho que aprender aquilo. Eu não posso querer jogar a Série A com a mentalidade de Série B. Eu não posso querer chegar no nível maior se eu não exigir mais de mim, se eu não mudar os meus comportamentos, se eu não aprender mais, gente. Isso é o básico de qualquer coisa na sua vida. Se você quer ter disciplina, disciplina é uma competência. Você precisa desenvolver essa disciplina. Se você precisa de segurança, segurança é uma competência. Você precisa desenvolver essa segurança. Se você precisa ser uma pessoa onde você precisa, de repente, ter mais atitude, ser mais proativa. Isso é uma competência. Você precisa desenvolver essa competência. E muitas vezes a gente não consegue isso só. Muitas vezes a gente vai precisar de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que tenham esses recursos para elas nos ensinarem, para que elas digam: olha, eu já passei por isso e você precisa ir por aqui, porque por aqui você vai ter um atalho melhor na tua vida. Então, escuta o que eu estou te falando, se prepara esse ano para aprender. Se você quer realizar as coisas na sua vida, você precisa aprender. Muitas pessoas chegaram até mim e disseram: Roberto, por que tu escolheu o ano de 2020 como o ano da realização? Porque para eu realizar as coisas na minha vida, eu vou ter que ser outro Robério. Eu não posso ser o Roberto de 2019, eu não posso ser o Roberto de 2018, eu tenho que aprender coisas novas, eu tenho que evoluir e eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu quero jogar a outro nível, eu quero estar em outro nível e eu não vou medir esforços para isso. Então talvez, se você está aí, você está em dúvida, está meio cabisbaixo, não sei se eu faço um treinamento, eu não sei se eu leio o livro, eu não sei se eu vou aquilo, para com isso. Para com isso. O maior investimento que você pode fazer é um investimento em você. É um investimento que ninguém pode tirar. É um investimento que você nunca vai perder. É algo que você só tem a evoluir. Ou seja, busque, seja lá o nível de referência que você tenha. Eu estou falando do DL porque é o treinamento que eu ministro e que várias pessoas eu vejo mudando de vida lá. Mas se para você é outra coisa, vá buscar outra coisa. Agora, se mova. Você não é uma árvore, você não é um poste. Você pode mudar e você deve mudar. Para de repente colocar a culpa nas outras pessoas. E para finalizar tudo que eu estou falando aqui, eu quero dizer um negócio para vocês. Eu vou ensinar uma técnica simples para você cessar esse teu nível de insegurança. É o seguinte: toda vez que a gente quer fazer alguma coisa em programação neurolinguística, basicamente, a gente tem que buscar o que eu quero, o que a gente chama de estado desejado, e eu tenho que ver onde eu estou, que a gente chama de estado atual. Então, provavelmente, você não é inseguro para tudo na sua vida, certo? Ou seja, você provavelmente tem várias coisas na sua vida que você faz e faz com segurança. Então,
Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é: pare de generalizar. Por exemplo, eu sou inseguro. Peraí. Não existe nada na sua vida que você faz com segurança? Quando você vai dirigir, você dirige com segurança? Sim. Então, você não é totalmente inseguro. Então, aprenda a definir melhor as tuas emoções e as tuas ações. De repente, você pode dizer assim, eu não estou preparado para falar em público. Isso é um ponto. Isso é diferente de eu chegar e dizer assim, eu sou uma pessoa insegura, eu não sei falar em público. Olha o comando direto que tu mandou pro teu cérebro. Oxe, você está dizendo que você é uma pessoa incapaz. E lembra, o teu cérebro acredita aquilo que você fala, principalmente de maneira imperativa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de generalizar os problemas na tua vida. Coloca eles pontuais. Pontuais. Eu estou com problema X. Eu estou com problema Y. Beleza. O primeiro ponto é: qual é o seu estado atual? O estado atual é que eu quero apresentar o meu relatório para o meu superior, para o meu chefe, e eu não tenho insegurança com isso. Beleza. Então você se imagina, você cria uma história, você contando isso para o seu chefe e você sendo a pessoa mais segura do mundo. E você repete essa cena, você cria... E quando você imagina com força, imagina com os maiores detalhes que você tiver. Imagina no local, se for na sala dele, imagina a cor da parede, a cadeira, imagine como se você estivesse lá, certo? Existe uma técnica da programação neurolinguística que chama-se ponte ao futuro, certo? E a ponte ao futuro é uma das técnicas muito poderosas da programação neurolinguística. Por quê? Porque ela se utiliza do poder da mente, de que a mente ela não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Ou seja, a partir do momento que você começa a criar uma história aqui, o seu corpo, a sua fisiologia começa a responder. Mente e corpo estão interligados, eles formam um sistema único. Então, a partir do momento que você realmente começa a imaginar, a projetar um futuro, uma cena. Agora eu não estou falando de futuro inespecífico, eu estou falando de uma cena. Uma cena, você entrando lá na sala do seu chefe, você colocando o relatório em cima da mesa dele, você mostrando para ele, explicando para ele e ele dizendo parabéns para você. E você começa a repetir essa cena para você todos os dias, todas as horas, todos os minutos. No momento que vem aquele pensamento ruim, aquele diálogo interno que começa a te levar para outro lado, você coloca essa cena. Você vai perceber o quão poderoso é essa simples técnica. Quão poderoso! Ela vai te tirar de um estado interno ruim, de insegurança, e te trazer para um estado de confiança, um estado de autoconfiança. Você vai automaticamente perceber que você é uma pessoa capaz. Como tudo na vida, você tem que repetir. Não é a primeira vez que você vai fazer essa cena, é a segunda, é a terceira. Repete mais. Você vai levando isso cada vez para um nível maior. Cada vez você vai se acreditando mais nisso. Todos nós temos um diálogo interno. O diálogo interno é aquela vozinha que chega para você e diz assim, você não é capaz, você não é aquilo, você não é isso outro, você não sei o quê. E se você acreditar nessa vozinha, você vai começar minando os teus recursos. Então, baixa essa voz. Deixa ela o mais baixo que você pode. E começa a colocar uma outra voz. Começa a colocar um outro porquê. Uma cena mais poderosa. Uma cena com recursos. Recursos de confiança, de segurança, de tranquilidade. E você vai perceber o que isso vai mudar na tua vida. Tá? Então, eu quero te convidar. Se você, por algum motivo, se identificou com alguma coisa que eu falei, e se você acha que você merece aprender um pouco mais, evoluir um pouco mais, e se você ainda não fez, obviamente, eu te convido para estar com a gente agora em 14 de fevereiro em Fortaleza, e dia 9 nós vamos estar em Natal fazendo um treinamento de desenvolvimento e liderança. É um treinamento onde eu ministro há mais de 10 anos, o DL é ministrado em todo o Brasil e também fora do Brasil, e nesse treinamento a gente trabalha as 4 emoções primárias do ser humano, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza.
Tudo que você possa imaginar, qualquer emoção que você possa imaginar na vida, ela é a combinação dessas 4 emoções somadas a um binômio de atração e repulsão. E o treinamento, ele trabalha a reprogramação de crenças, comportamentos e modelos mentais de uma estrutura que foi criada por um médico neurocirurgião chamado Dr. Neil, onde esse método ele já é validado há mais de 20 anos, pessoas fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E só aqui em Fortaleza, onde eu estou, a gente já trabalha há mais de 16 anos com isso. Então eu posso te falar categoricamente que isso é um modelo vencedor e você consegue, de fato, dar o passo inicial para mudar determinadas crenças. De repente você pode ter dito assim: Roberto, eu já tentei, eu já li vários livros, eu já estudei, eu já vi vários vídeos e eu não mudo. Por que eu não mudo? Porque você precisa vivenciar. O DL ele não é um curso, ou seja, lá a gente não vai ministrar conteúdo, lá você vai vivenciar, ou seja, e através dessas vivências você vai reprogramar. A nossa mente, ela reprograma as coisas através da emoção e da repetição. E o DL ele é rápido e é profundo, por quê? Porque lá você vai vivenciar essas emoções, você vai ter a oportunidade de sair de um determinado ponto e chegar em outro, e perceber que determinadas emoções poderiam ser diferentes, assim como eu vivi isso na minha vida, você também pode viver na sua, tá bom? Então eu quero dizer para vocês um grande abraço, obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta em termos do assunto que eu falei, tá? Mas eu quero de fato agradecer a participação de vocês. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algum detalhe, vai no meu direct, certo? E me faz alguma pergunta, alguma coisa que eu vou ter o prazer de te responder. Eu respondo todas as pessoas que conversam comigo, tá? E muitas vezes, por uma questão de educação, eu respondo todas, mas muitas vezes não é no tempo que você deseja, né? Naquela celeridade, porque às vezes tem muito pra gente responder, tá bom? Mas eu quero agradecer de fato a participação de todos vocês, a disponibilidade, e quem sabe eu posso te encontrar aí em um dos nossos treinamentos e dizer para você que realmente vale muito a pena você investir em você, tá bom? Uma live não vai ficar gravada não, tá? Eu vou tirar. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais uma dica sobre segurança. Eu acho que a maior dica que a gente pode ter sobre segurança é exatamente você fazer a ponte ao futuro e você ressignificar, né? Ressignifica, conta essa história, elimina pensamentos. E isso é treino, gente. Isso é treino, certo? Não acredite que você vai fazer isso da noite para o dia. Pronto, é assim. Que é isso? É treino. É treino. A primeira vez você vai conseguir por 10 segundos, depois vai voltar de novo aquele pensamento. Você corta, você coloca outra imagem. Faz uma imagem positiva sua no futuro. Lembra, ninguém quer estar no futuro ruim. E a partir do momento que você cria esse futuro ruim dentro da sua cabeça, você vai gerar uma ansiedade dentro de você, você vai gerar insegurança, você vai gerar realmente algo que não contribui para a tua evolução pessoal. Então, ao invés de querer mais dica, coloca essa em prática. Vai colocar isso em prática e você vai perceber que quando você colocar isso em prática, você não vai precisar de outra. Basta isso. A gente não precisa complicar as coisas não, gente. O simples funciona, tá bom? A PNL, ela é simples, ela é um passo a passo. Se você faz, tem resultado. Se você não faz, pode ter certeza que algum trecho do passo você não fez, tá bom? Gostaria de ter dicas sobre o DL. Dicas sobre o DL? Como assim dicas sobre o DL? O DL é aquilo que eu expliquei, é um treinamento de desenvolvimento pessoal, onde você vai passar um final de semana inteiro desenvolvendo as suas emoções, tá? E lá a gente trabalha essas 4 emoções primárias do ser humano e trabalha a ressignificação, reprogramação de algumas crenças, tá? Tem algumas pessoas que ficam aqui
pedindo para conversar, né? Pretendo namorar uma moça que já fez DL e ela insiste que eu faça. Então, talvez ela queira o melhor para você, né? Talvez ela entenda que vocês terem a mesma visão, isso acontece muito, tá? As pessoas que fazem o DL, elas querem o bem para as outras pessoas, então elas indicam as pessoas que elas amam, por quê? Porque a vivência que ela teve foi uma vivência tão maravilhosa, tão magnífica, tão profunda, tão transformadora, que ela quer que você faça também. Então, na realidade, quando ela está lhe chamando, lhe convidando para o DL, no fundo, ela está tendo uma prova de admiração, de carinho com você, porque ela quer que você evolua, que você vá mais além, que você se conheça mais, tá? Então, no fundo, ela quer o seu bem, tá? O DL a gente só indica para quem a gente ama e ama muito, não é só qualquer amor não, tá? A gente ama e ama muito. É uma transformação realmente que vale a pena, tá? Quem mais? Tem mais alguma pergunta? Às vezes tem um delay, né? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui, tá bom? E até quem sabe na próxima terça a gente vai estar fazendo outra live, tá bom? Então vai convidando as pessoas, me segue aí no Instagram se você ainda não me segue, tá? Manda o conteúdo aí para as pessoas, para que elas fiquem mais ligadinhas aqui, para que a gente possa evoluir junto. Sempre vou passando dica, coisas do dia a dia, que se vocês forem pegando, pode ter certeza, vocês vão ver que é muito legal, muito bacana quando você passa a enxergar a vida com os olhos da evolução, tá certo? E tamo junto aí para nesse processo de 2020 a gente evoluir. Cada vez mais eu tenho a gratidão, a honra, o prazer de ver essa comunidade de águias crescendo em todo o Brasil. Eu particularmente trabalho num nicho do Brasil onde eu vejo cada vez mais essas águias crescer e é muito gratificante você saber que você pode contribuir com as outras pessoas, né? De que existe uma forma de você começar a trilhar um caminho de realizações e você ser o canal para isso. Indicar o treinamento, quando você leva alguém que você ama, quando você... ia falando alguma coisa aqui do treinamento, mas é isso, tá bom? Podemos, Mona Lisa, fazer uma live conversando só sobre crenças, tá? Sem problema nenhum, é um assunto bem vasto, mas a gente pode pincelar alguma coisa, tá bom? Aproveita também, além de você me seguir, segue aí o Instagram do nosso treinamento, @treinamentodl, tá bom? Tudo junto, lá tem mais dicas, tem mais informações sobre os treinamentos do INEX aqui nas nossas frentes. Tá bom? Então, um grande abraço e tchau!